E se tu tivesse a possibilidade de fazer aquilo que tu gosta, o que tu faria? Acredito que esse tipo de pergunta é aquela que vai direto para o nosso coração. E aí a gente pensa, o que eu estou fazendo da vida? Eu faço as coisas que eu gosto? Eu estou vivendo? Eu estou sobrevivendo? Eu estou onde não gostaria e não tenho coragem de tomar uma atitude sobre isso? É uma pergunta que puxa outras mais e faz a gente pensar sobre muita coisa. E respondendo aqui, desse lado da tela, gravar vídeo foi uma coisa que eu sempre pensei, uma coisa que eu gosto de comunicar, expressar e não estava fazendo isso. E tá aqui agora gravando é fazer uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo trazer todo um incentivo para cá, para que cada vez mais a gente possa buscar as coisas que fazem real sentido no nosso coração, aquilo que traz entusiasmo para a vida, aquilo que queima no coração e alegra a nossa alma. Hoje, nesse momento presente, aqui na data desse vídeo, 13 de março de 2026, para atualizar bem assim esse momento presente, é como se o ser humano tivesse duas vidas. Uma que ele apresenta para a sociedade através das redes sociais, através do convívio com as pessoas, através de um vídeo desse, sendo assistido pelo YouTube, e a vida real. E essa realmente importa, né? É óbvio falar, mas tem que falar o óbvio também. E essa vida real, cara, ela faz a conexão com o nosso íntimo, com tudo aquilo que a gente realmente deseja e todas as nossas sombras. E assim, ó, numa boa, parece muitas vezes que cada vez mais o ser humano se perde ou vive a maior parte do tempo no personagem da vida social, da vida controlada de frames, de recortes de uma rede social, e acha que isso, começa a internalizar que isso é o normal, que viver dessa forma é o normal. Só que aí, quando a gente se volta para a vida real e não vai ter como desconectar, a gente se depara com as coisas não acontecendo. O recorte que a gente mostrou numa rede social não é exatamente aquilo que está na nossa vida real. Aquilo que a gente contou num grupo de pessoas, aquilo que a gente está vivendo em sociedade, as respostas que a gente dá, não são as respostas reais do nosso interno, de como realmente a gente está se sentindo. É aqui dentro. Somos nós com nós mesmos. E por que isso nesse exato momento? Por que aqui? Por que agora? Por que tu está assistindo esse vídeo? É para receber a mensagem de que já passou do ponto da gente começar a olhar para dentro e se importar com aquilo que realmente tem valor na nossa vida e trazer importância para aquilo que é a vida real. Porque, como usamos na expressão, as coisas estão fora. O mundo está fora, está desordenado, está desalinhado. E as coisas que era para a gente ficar, né, incrédulos, aquilo que é absurdo, é o novo normal. Essa é a expressão. É o novo normal agora, um absurdo acontecendo. E isso impacta diretamente a nossa vida, porque nós permanecemos vivendo em sociedade. Hoje, muito mais, uma sociedade virtual. A gente sabe o que está acontecendo no Japão o tempo todo, se quiser, na China, nos Estados Unidos, na Austrália, no Chile, no Brasil, e a gente sabe tudo sobre tudo o tempo todo. E aí parece que quanto mais a gente vai para lá, quanto mais a gente vai olhando, vai andando para essa visão, mais a gente se desconecta do que é estar aqui e agora. E é muito lindo, cara, é muito lindo falar tudo isso aqui.
É muito bacana escolher aqui agora cada palavra, pausar o vídeo ou fazer aqui cada recorte bem certinho para a próxima frase pensada, para a próxima ideia, para continuar essa linha de pensamento. Isso aqui é tudo muito lindo. O que é passado nas telas é muito lindo, só que na vida real só temos a nós mesmos e, o principal aqui também, as nossas sombras. E não olhar para essas sombras é viver cada vez mais uma dispersão de estímulos, tudo para trazer essa dopamina barata para a nossa vida, que vai alimentando a gente de pouco em pouco, vai deixando a gente viciado, e as nossas sombras vão crescendo, ou elas nunca vão ter uma resolução para fazer com que as felicidades genuínas da nossa vida, elas andem, para que quando a gente possa olhar para o nosso interno, a gente possa ver, cara, isso é sombra, e eu consigo resolver dessa forma. E se eu estou vivendo a vida real, eu vou dar passos reais em direção àquilo que eu realmente gosto, aquilo que é genuíno e não precisa da aprovação social. E compartilhando de forma genuína, nesse exato momento aqui gravando esse vídeo, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Só que essa coisa que eu gosto, eu já estou pensando nela, deve ter uns 5 anos no mínimo. E eu tinha todos os recursos para fazer isso. Hoje a gente sabe que dá para começar com o próprio celular. Mas eu já tinha o entendimento, o desejo. Isso tem um custo, entre aspas, de zero, né? Tem um certo equipamento, tem a internet que a gente paga para poder ter o YouTube e tudo mais. Só que o investimento, de certa forma, é zero, é o nosso tempo, né? A gente grava, a gente joga no YouTube e tá ali ativo, tá aqui ativo agora. Só que eu não fazia. Eu tinha esse desejo, ele permaneceu, eu sabia que gostava, era genuíno, é genuíno estar aqui passando essa mensagem, mas não fazia. E muitas vezes me perguntei o porquê disso, sendo que uma coisa que é muito marcante, que eu já li algumas vezes, é que quando nós fazemos alguma coisa para os outros, a gente tem empenho total e, na maioria das vezes, isso daqui é forte, isso daqui, de certa forma, atravessa a gente, né? Muitas vezes a gente não gosta do que está fazendo, só que a gente faz porque sente uma necessidade de fazer, a gente coloca um preciso. Cara, mas eu preciso disso, eu preciso desse local, eu preciso desse emprego, mas eu preciso estar aqui para não me sentir sozinho. É o tal do pertencimento, nós queremos pertencer. E isso, de certa forma, é natural, porque dentro da gente fomos feitos para viver em sociedade. É assim que a gente vai adiante. Só que aí hoje, o mundo tem tantos estímulos, nós estamos tanto vivendo essa vida virtual, essa vida da internet, de redes sociais e mostrando uma segunda versão nossa que pega uma linha daquilo que a gente gosta, mas nós estamos mostrando. É uma vitrine, é como se fosse assim, ó, o que eu vou apresentar para a sociedade hoje? Qual é o personagem que eu vou vestir? E a gente faz tanto isso que acaba esquecendo e acaba deixando muito de lado aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que é genuíno. Todo mundo tem alguma coisa genuína dentro de si. Todo mundo tem alguma coisa dentro, um desejo que a gente olha e fala assim, ó, caramba, isso daqui eu gosto, isso daqui eu faria. Tem uma pergunta muito interessante, vou até trazer ela agora para cá. O que tu faria de graça até num domingo à noite e tu se sentiria muito feliz? Se tu tiver a resposta disso, provavelmente a tua vida tem que caminhar nessa direção. Então, voltando aqui, todo mundo tem alguma coisa que gosta. E eu não vou saber dizer o que é, porque é particular teu. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui compartilhado é falar, é ligar a câmera. Só que eu fiquei muito tempo sem fazer isso, tendo a câmera, podendo falar, já sabendo me expressar. Então não tinha nenhum desafio, não tinha nenhuma dificuldade. Só que
a vida do piloto automático, ela tira a gente da atenção que deveríamos dar para o nosso desejo. Me tirou a atenção de estar aqui gravando, porque é isso que eu gosto de fazer. Foi isso aqui que eu sempre verbalizei para mim mesmo, William, falando internamente, né? Aqui um geminiano falando, minhas conversas internas. Cara, grava. Tu tem câmera, tu tem microfone, tu tem didática, tu sabe se expressar, tu já leu muita coisa, tu pode passar muito conhecimento. Só que eu sempre pensei assim, ó, cara, eu não tô pronto. E me ocupava muito também com coisas da sociedade. Faz muito tempo que, de coração, eu não quero aparentar nada, mas ficar parado, pensar demais, me tirava a atenção, o foco de estar aqui, fazendo uma das coisas que eu gosto. E aí o que eu pensei? Cara, eu vou começar. Eu não tenho todo um quadro formulado, eu não tenho um roteiro e não desejo nesse momento me importar em como conseguir seguidores, para quantas pessoas essa mensagem vai chegar, o que eu tenho que fazer para alavancar no YouTube, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que patrocinar esse vídeo, se eu tenho que turbinar, se eu tenho que colocar dinheiro, se eu tenho que fazer qualquer coisa. Nesse momento eu não quero. Eu só queria começar a fazer uma coisa que eu gosto. E isso tem sido muito bom. Isso está criando uma disciplina que está sendo muito boa. Eu estou vendo que eu tenho tempo para fazer aquilo que eu gosto. Eu estou fazendo aquilo que traz entusiasmo para o meu coração. E eu sempre pensei, cara, como é que eu vou agregar valor na sociedade? E se nesse momento é através da palavra, é através de um vídeo, eu quero trazer isso para cá. Eu quero poder expressar que tu também pode. E as mensagens aqui até agora, pode puxar nos outros vídeos, são bem clichês. E eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, e eu nem acho que isso é irrelevante. Muito pelo contrário. Tem uma voz dentro de mim que fala assim, ó, cara, tu gosta de fazer isso e alguém precisa dessa mensagem. Porque tu um dia, William, precisou dessa mensagem para poder cair na real e pensar, cara, eu tenho tempo, eu posso fazer. Tá me faltando organização e disciplina, mas a gente começa e a gente ajusta no caminho. Porque enquanto eu esperava tudo ficar perfeito, eu só esperava, porque em nenhum momento vai estar tudo perfeito. Nesse momento, tem muitas coisas que não estão perfeitas e a imperfeição tem uma beleza inexplicável. Fica com essa frase. A imperfeição, quando a gente coloca a presença, tem uma beleza inexplicável. Então eu deixo aqui esse recado com essa frase aí agora de fechamento. Cara, a imperfeição tem uma beleza inexplicável. Então começa com aquilo que tu tem. Mais uma vez, poxa, isso é clichê pra caramba. Isso milhões de vídeos e pessoas já falaram. Mas faz aquilo que é genuíno do teu coração e só tu sabe o que é. Se nesse momento tu deu um sorriso, é porque tu sabe que tem muita coisa boa ressoando aí dentro e que tu pode fazer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e com certeza um forte abraço.